Em Manitowoc, Wisconsin, são fabricados guindastes, grandes guindastes que se locomovem. Os modelos maiores disputam com os guindastes fixos a capacidade de elevar objetos pesados a até 190 metros de altura acima do solo. Com mobilidade, os guindastes são mais valiosos. Na verdade, guindastes de torre são montados, projetados e construídos bem aqui. Engineers pretty much are the designers of our cranes. There are several people, it can be anywhere from customers to salespeople that come up with the ideas, but really it's in-house engineering that comes up with the designs. Manitowoc fabrica diferentes tipos de guindastes portáteis, de guindastes telescópios que estendem o braço hidraulicamente, até caminhões guincho, pequenos guindastes que viajam pelas rodovias e possuem mastros telescópicos. Depois que os projetos são aprovados, o próximo passo é a fabricação. Really, it's somewhat quite simple. It starts on the far end of the facility. It comes in as raw steel. We cut, we burn on the plasma burn table. We have large weldments, small weldments that we make. All comes together in the assembly area. Once it's assembled, it comes out here to the test yard, and from there we knock it down, put it on trucks, and ship it to the customer. As vantagens de um guindaste móvel são evidentes. É possível movê-los de um lugar a outro sem grandes problemas. Quando lanças e mastros são desmontados, fica fácil transportá-los. Para criar uma base maior, os eixos de apoio do chassis são desdobrados e é possível obter boa estabilidade. E tudo o que deve fazer para acionar os eixos é apertar um botão. Que beleza, não? Talvez beleza não seja a palavra certa. Cranes aren't designed aesthetically. They're a working tool. You think of them like a mule. They're there to do work. They're not an architectural feature of anything because they're temporary. They're not going to stay there. So the only time you're going to see them is during the transitional period of construction. De fato, são um pouco esquisitos de ver. Apesar de estranhos, os guindastes estão conosco há bastante tempo. Na verdade, não se sabe quando foram usados pela primeira vez. Certamente foram utilizados quando o homem começou a usar enormes pedras nas construções. Por exemplo, há 4.500 anos aproximadamente, para mover pedras de 2.300 quilos usadas nas pirâmides de Gizé. Guindastes antigos usavam roldanas. Uma roldana é um disco, às vezes com canaletas, que utiliza uma corda para converter energia. Quando uma roldana é conectada por um eixo a uma estrutura ou bloco, que por sua vez está conectado por uma corda a outras roldanas, cria-se uma talha. Agora temos uma vantagem mecânica. Esta ocorre quando uma quantidade fixa de força, por exemplo, a força exercida por um homem, é ampliada várias vezes através do uso de um mecanismo simples, como a roldana. Tudo depende de uma simples fórmula física. Trabalho é igual a força vezes distância. Neste caso, a corda é usada para erguer um objeto de 90 quilos a 60 centímetros. Usando a roldana, o esforço exercido pelo homem é somente de 45 quilos, mas a distância conseguida foi de 1,20 m de corda. Quanto mais roldanas, maior a vantagem mecânica. Cranes had a very slow evolution. It's hard for us to trace it because there was really no documents of it, and of course there was no pictures other than maybe some paintings, and cranes weren't a favorite topic of painters. Às vezes, a melhor prova de um antigo guindaste é o resultado de seu esforço. Certamente os jardins suspensos da Babilônia e o Colosso de Rhodes não poderiam ser construídos sem algum tipo de guindaste. Mas pistas como esta imagem de um guindaste sendo usado para construir o Coliseu de Roma, encontrada na sepultura de um dos construtores, mostra com clareza que os guindastes foram usados pelos povos da antiguidade. Na Idade Média foram usados guindastes de madeira para ajudar na construção das grandes catedrais da Europa. Para gerar a energia necessária foram usados moinhos. It's interesting that they use human beings inside of like a big barrel, and that turned the wheel which wound the rope and lifted the load. Durante o final da Idade Média, antigos guindastes de torre foram projetados por Leonardo da Vinci. Este talvez tenha sido o primeiro guindaste móvel construído.
A partir do século XVII, guindastes de madeira já estavam presentes nas construções, tais como este em Paris, na construção da Ponte Royal. Mas durante o século XIX, um novo material revolucionaria o papel do guindaste. With the advent of mass-produced steel in the late 1800s, that just opened the door for cranes because we found a new building material, and with that we were able to increase our structures a great deal. We took a quantum leap. O aço permitiu aos engenheiros alcançar novos limites artísticos e de altitude. Estruturas de aço como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e centenas de arranha-céus da virada do século contavam com os guindastes modernos, que também eram feitos de aço, incrivelmente resistentes ao peso. Os antigos guindastes eram movidos a vapor e depois passaram a usar motores de combustão interna. Empresas habituadas a construções feitas de aço e com experiência em equipamentos pesados começaram a oferecer os guindastes para projetos em grande escala. Assim como os arquitetos continuaram a criar estruturas maiores, fabricantes de guindastes uniram-se a eles em uma corrida pelas alturas. Hoje as empresas podem fazer guindastes com a altura que o cliente precisar, já que a estrutura básica pode ser facilmente construída somente com o acréscimo de mais partes. Alguns chegaram até 35 andares. Quase todos os ícones arquitetônicos e obras públicas, desde o edifício Empire State até a represa de Hoover, usaram guindastes. Dentre os grandes equipamentos, são as peças mais importantes em qualquer obra e podem ser um dos mais complexos. For example, you may have a 300-ton capacity mobile crane, but that doesn't mean that it will lift 300 tons anywhere it will reach. And so you have stability limitation, and that would mean that the crane would be lifting the maximum capacity with the boom fairly vertical. As you begin to boom down or to extend the reach, what we call the radius, then you're not able to lift near as much. Durante o processo, o operador deve saber qual é e onde está o limite máximo de peso em qualquer ponto do arco. Se ele não souber, pode ferir-se ou ferir seriamente seus companheiros. You're defying the law of gravity and you're doing it in close proximity to people. So anytime that you do those things, then there are a number of bases that have to be covered for the lift to go safely. And many times those bases aren't covered, and you have some pretty serious accidents, and many times they're very catastrophic. Quase todos os acidentes com guindastes ocorreram por erro humano. Às vezes, o resultado é somente um guindaste danificado. Outras vezes, vidas são perdidas. Um dos mais sérios acidentes ocorreu em San Francisco, em 1989. 5 pessoas morreram quando um guindaste caiu do 16º andar. A seguir, um dos maiores guindastes já construídos e que graciosamente levantam um container de 30 toneladas. Um operador de guindaste chega a ganhar entre 60 e 100 mil dólares por ano, dependendo da experiência e local. Horas extras elevam ainda mais estes números. Voltaremos em instantes com Maravilhas Modernas.